Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar, na verdade, uma história pra vocês da minha carreira, de algo que aconteceu comigo. E fica aí porque esse não é um vídeo muito padrão que eu faço aqui, são histórias de bastidor, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua carreira também, tá bom? A história é a seguinte, o ano é 2017 e eu tava fechando com a 1 kg para poder assumir a 1 kg como empresário. Eu vi que a 1 kg tinha grande potencial de estourar, precisava de alguém que entendesse de business, no caso eu entendia muito bem de business, entendo, né? Para poder ajustar, né, fazer alguns ajustes e colocar aquilo ali no rumo e fazer o negócio acontecer. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Mas nesse período que eu estava fechando com a 1 kg na época, tinha já um compromisso que a 1 kg já tinha alinhado de fazer, e esse compromisso era visitar o estúdio Casa 1 lá em São Paulo. Eu vinha da Blitz, né? Da Blitz aqui, a Blitz, a banda Blitz. Eu era produtor executivo da Blitz, já estava fazendo show no Brasil inteiro há muitos anos, já tinha feito Olimpíada no Rio de Janeiro, já tinha feito turnê internacional nos Estados Unidos, né? Mas a Blitz é rock. E eu, apesar de ter ouvido rap, né, eu ouvi rap muito na infância. Eu ouvi rap do Rio de Janeiro, né, aqueles raps que eram misturados com funk. Ouvi Marcelo D2, Racionais, e era mais ou menos isso que eu conhecia de rap. Eu não conhecia absolutamente nada de rap, muito menos o que era Casa 1, né? Então, assim, só para você ter dimensão, eu não sabia quem era e o que era Costa Gold, eu não sabia o que era Haikais, eu não sabia o que era Lucas Carlos. Eu sabia porque é tijucano e eu também sou tijucano, então eu sabia quem era. Mas eu não tinha BK, não tinha ideia que era BK, não tinha ideia de quem era nada, né? Felipe Ret também eu já tinha ouvido falar, já conhecia, claro, mas era isso, tá ligado? Eu não tinha, principalmente o rap de São Paulo, eu não tinha a menor ideia. E nesse momento o rap de São Paulo muito forte, tá? E aí, cara, já tinha esse compromisso alinhado, né? A 1 kg iria aos estúdios Casa 1 para poder gravar uma música. Inclusive, a música tá no ar aí, eu não lembro o nome, mas eu acho que é Adrenalina, o nome dessa música. E eu fui com a 1 kg, né? Apesar de que eu só iria assumir oficialmente 4, 5 dias depois. Eu falei, cara, eu vou até para poder ir me ambientando, né? A gente saiu com uma van de Niterói e fomos de Niterói até São Paulo de van, o que para mim já era meio assustador. Pros caras era do caralho, a primeira vez que eles estavam fazendo isso, talvez. Para mim era meio assustador, porque eu vinha de um mercado onde Rio e São Paulo é ponte aérea, né? Você tinha que ir de avião. Na melhor das hipóteses, você ia no ônibus, né? Então, do nada, né? Eu tava trabalhando, de ônibus leito, e eu caí numa van, meio, meu irmão, batendo cabeça com 16 pessoas dentro da van. Não tinha um lugar livre na van, todo mundo apertado, e eu falei, caralho, que maneiro. É isso que eu vou, é aqui que eu quero estar, né? Você vê que quando, meu irmão, você tá com um sonho na frente, não importa a condição, você vai que vai. E aí eu falei, cara, eu vou, né? Eu vou com vocês. Não tinha ninguém ali de produção, tinha o Long, né? Meu parceiro Long, mas o Long, ele, apesar de naquele momento estar cuidando da produção, o Long é artista, então não tinha a mesma experiência que eu de produção. Tanto é que o Long na faixa, né? A faixa que tá lançada pelo Rapbox, né? Estúdios Casa 1 do Léo Casa 1 em parceria com a 1 kg. Se você olhar a foto de capa, eu não vou colocar aqui porque eu não tenho editor nesse canal, diretão. Tá o Long, né? O Long tá ali no cantinho. Então o Long é artista, né? Naquele momento já era, e eu já falava isso pra ele e depois se consolidou. Long Beats, um dos grandes DJs aí do Brasil, produtor musical brabo também, tá? E aí, cara, eu entrei nessa van e nós fomos, cara, quando eu entrei nessa van, eu não sabia quem era ninguém, né? Eu não sabia quem era Pelé Mil Flows na época, tava, estourando com a Batalha do Tanque. Eu não sabia quem era Kinuxa, eu não sabia quem era Xamã, eu não sabia quem era funkeiro, pô. Funkeiro é uma lenda do rap. Eu também não tinha ideia de quem era, né? Não tinha ideia de quem era. E estávamos indo pro Casa 1, que eu também não tinha ideia do que representava, né? E estavam indo em São Paulo, que tinha um monte de artista brabo na época que eu não tinha ideia de quem era. Então, meu irmão, eu era, né, um astronauta naquele universo, visitando um mundo novo. E primeira coisa que você tem que ter, né, nesse momento, experiência de causa, calar a boca, né? Isso é muito importante. Você cala a boca. Você não sabe nada, você cala a boca. Eu entendia muito de música, entendia muito de mercado, entendia muito de show, muito mais do que todo mundo, mas de rap eu não entendia nada. Então, se aquele universo era de rap, a primeira coisa é a postura de humildade. Cala a boca, ficar pianinho, né, e ir observando, entendendo, né? E ali, cara, foram 5, 6 horas até São Paulo. Fui criando relação já com alguns MCs, depois por todos ficaram meus parceiros. Mas chegando lá no estúdio de Casa 1 também não tinha ideia do que era. Depois entendi, né, a representatividade, o tamanho, do que ele simbolizava para 1 kg ir para os estúdios de Casa 1. Nesse dia 1 kg. E aí eu achei bizarro, né? Isso aí é um PS da história, não ia contar aqui, mas é bizarro, né? Chegamos lá.
O cara botou o beat, os artistas começaram a escrever. Em 1 hora todos já tinham escrito. Mais 1 hora todos gravaram. E mais 1 hora depois gravou o clipe. Tipo assim, em uma tarde, uma manhã e tarde, assim, um pouquinho, uma música surgiu do nada com um clipe. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, tá? Tudo bem que depois eu comecei a ver todo dia, porque a 1kg era muito conhecida por isso, tá? Pela agilidade de produção. Mas naquele dia eu nunca tinha visto. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é isso aqui. Olha a velocidade da parada, muito foda. Então, enfim, esse é um PS aleatório, porque, porra, eu acho que vale a pena contar as coisas incríveis que existem dentro do rap nacional, e essa é uma das coisas dela, né? A agilidade de criação é assustadora. O mercado mainstream tem muito que aprender com isso e, claro, se complementar, né? E aí, cara, a história é a seguinte, né? Chega lá, não entendeu o que é ninguém, fica quieto e segundo ponto. O primeiro ponto é calar a boca. O segundo ponto é estudar. Então, o que eu comecei a fazer de maneira rotineira, né, diária, sem parar, foi estudar. Eu comecei a entender tudo que era rap nacional. Da onde veio, quem são as pessoas, quem que cuida, quais são os nomes, né? Tudo. Tudo. Eu me joguei no universo de quem não sabia absolutamente nada para conseguir entender tudo. Tudo a gente nunca entende, né? Sempre tem alguém que complementa a gente. Inclusive, vocês estão aqui para isso, para me complementar, porque vira e mexe eu falo uma besteira, como todo mundo fala. Mas, cara, eu comecei a estudar muito, né? E por que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque eu gravei um Reels no meu Instagram falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de você estudar. E lá eu dou um exemplo que é o seguinte: imagina você, jogador do Flamengo, vai começar a jogar pelo Flamengo e você não tem ideia de quem é o Zico. Não existe. Não existe, né? Ou você vai estudar arquitetura e você não tem ideia de quem é Oscar Niemeyer. Não existe. Né? Para você entrar num lugar, você tem que entender quem veio antes, aonde você está pisando, entender o território, entender o mapa de onde você está. E para você fazer isso, você tem que estudar. Não tem muito para onde correr, tem que estudar. E esse vídeo aqui é um incentivo a você estudar o teu mercado, tá? Não digo só você estudar a tua arte. Então, por exemplo, a minha arte é business. Eu entendo de business e eu acelero a carreira dos artistas, fazendo isso através de shows, de lançamentos, de estratégia, de brand, de posicionamento, né? Eu tenho um ramo de negócios e atividades que focam em desenvolver carreiras, em acelerar carreiras. Essa é a minha área. Então, muitas pessoas poderiam falar, cara, o que eu vou estudar é isso. Eu vou estudar mais marketing, mais negócios, mais finanças, né? Mais retórica, porque é muito importante para o business, né? Você saber falar. Eu vou focar nisso, mas não é só isso que você tem que fazer, você tem que entender o mercado que você está inserido. Então, no caso do artista, não basta só ele estudar referência, né, estudar métrica, estudar lírica, estudar melodia, fazer aula de canto, aprender um instrumento. Isso é a arte dele em si. Mas não é só isso que ele tem que fazer. Ele tem que entender o contexto onde ele está inserido. Então, eu sou um artista de qual gênero? Primeiro entender isso, né? Ah, beleza, eu sou um artista de R&B. O que é o R&B brasileiro? Quem são as pessoas que fazem parte do R&B brasileiro? Quem é o número 1 do R&B brasileiro? E beleza, quem é o número 1 hoje? Mas quem era o número 1 há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás já existia R&B? Você tem que mapear isso para você entender aonde você está, qual é a tua posição histórica. Senão você fica perdido. Você fica perdido e quem não conhece o passado, não entende o presente, não consegue de maneira nenhuma prever o futuro. Pessoas que conseguem prever o futuro são as pessoas que têm um domínio do passado muito grande. Entendem, porque os ciclos se repetem. Então você precisa entender o seu território, como eu fiz lá. Né? Cheguei lá, não tem nenhum problema você não saber nada. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sabia absolutamente nada, tá? Mas eu comecei a estudar. Isso é 2017. Em 2019 eu já tinha fundado o que viria a ser o maior festival de rap do Brasil, né? Em 2019 eu já tinha começado o primeiro programa de rádio a receber artistas do trap nacional no Brasil inteiro, né? Que foi aqui na Rádio Mood FM, na época com o meu ex-sócio e parceiro Fabrício Stoffel, recebeu Matuê na rádio, Lennon na rádio, Papatinho na rádio. Em 2019 eu já tinha feito mais de 450 shows de rap, vendido, dirigido e produzido, né? 2 anos depois. E isso foi por quê? Por várias circunstâncias, né? Mas uma delas, fundamental, que é a que eu tô batendo aqui, foi porque eu estudei.
Eu estudei muito, estudei de maneira séria. E estudar, como que estuda? Primeiro que não é tão simples, né? Porque não basta você digitar no Google que vem. Não tinha ChatGPT, hoje o ChatGPT já existe, já pode te auxiliar. Mas não é só estudando dessa maneira. E também não tem livro para correr atrás, né? Então você tem que estudar dessa maneira que eu falei, procurando mesmo, olhando o Instagram, olhando... O Instagram ajuda muito nisso, né? A rede social, os vínculos, acompanhando todo mundo para entender como é que funciona. E o mais importante, perguntando, cara. Não ter vergonha de perguntar, né? Eu nunca tive, não tenho vergonha de dizer que eu não sei determinada coisa, né? O que para um empresário às vezes é muito ruim. Eu pago esse preço, né? Que às vezes numa reunião importante eu poderia muito bem falar, não, isso aí deixa comigo que eu domine. Mas eu não faço isso. Se eu não sei, eu falo, não tenho ideia, né? Às vezes o artista, estava até aqui ontem uma reunião aqui com um artista aqui da empresa e ele citou o nome de um cantor que aparentemente era um cantor muito famoso e eu deveria conhecer. E eu simplesmente não conhecia. Daí eu falei, porra, eu nunca ouvi falar, né? Sim, eu prefiro passar a imagem de ignorante do que a imagem de hipócrita, né? Do que dizer que eu sei e eu não sei. Então, eu simplesmente assumo. Então, essa humildade, né? E não que eu seja humilde, tá? Mas assim, essa humildade intelectual, ela é fundamental para você poder aprender. Se você não parte do princípio que você não sabe, você não abre a tua cabeça para poder aprender e, cara, é só aprendendo que a gente evolui. Então, esse vídeo é de fato contando uma história e te incentivando a você estudar não só a tua arte, mas todo o mercado que você está inserido. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Olha essa jaquetinha aqui que eu ganhei, né? Meu pai me deu isso daqui, ó. Valeu, Chu! Xuxinho, meu pai é um dos meu maior fã. Assiste todos os meus vídeos. Pai, muito obrigado. Adorei, né? Da Rolling Stones. Porra, a jaqueta da Rolling Stones. Agora eu tô... Porra, olha a beca, meu irmão. Esquece, tá? Então, rapaziada, é isso. Se você quiser mandar jaquetas pra mim, você pode mandar, brincadeira. Se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!